Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje eu estarei falando nesse vídeo um pouco sobre cada processo que um escolhido sobrevive sobre a face da terra. E os escolhidos já estão sentindo que o tempo é chegado. Os escolhidos já estão sofrendo a consequência do tempo, porque o tempo é chegado. Então fica nesse vídeo até o final para que você possa entender com clareza aquilo que eu quero trazer aqui através do Espírito Santo de Deus. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago conteúdos espirituais para a sua edificação neste canal. E é muito importante você que assiste os nossos vídeos, mas que porém ainda não é inscrito, se inscreva neste botão abaixo e ative o sininho de notificações para que você não venha perder nenhum conteúdo desse canal. A primeira coisa que eu gostaria de estar falando aqui sobre os escolhidos é do porquê que Deus exige tanto dos escolhidos ao se comparar com os chamados. Porque existe uma diferença entre os convocados, os chamados e os escolhidos. E por que que Deus exige tanto de você que é escolhido? Por que que Deus te cobra tanto? Por que que sobre você existe uma responsabilidade muito grande? Um escolhido foi trazido sobre a face da terra com uma missão. Só que para ele realizar essa missão, para ele concluir o seu propósito, ele vai ter que passar por cada etapa e sobreviver a cada processo para que assim ele venha a ser preparado, ele venha a ser capacitado e ele possa ganhar estrutura para vivenciar tudo aquilo que Deus tem para ele. Porque as coisas que Deus tem preparado, pelo fato de ser Deus que tem preparado, nós devemos entender que existe a carga, existe o peso disso na sua vida. Se Deus tem um grande propósito, entenda, existe um peso dessa missão, existe uma carga sobre este propósito. Uma coisa muito importante que eu gostaria de falar aqui, que isso está presente também na palavra de Deus, na parábola das bodas, a qual ali Jesus conta essa parábola para os seus discípulos, e ele conta essa parábola falando acerca de um rei que procurou convidados para as suas bodas, mas vindo o rei para aqueles que o conheciam, para os seus convidados não aceitaram e rejeitaram aquele convite para as bodas. Aqueles que eram seus rejeitaram o convite para as bodas. Mas existia outros que estavam em qualquer canto. Por isso acontecer, a palavra de Deus vai dizer que eles saíram em todo canto e convidaram qualquer um para as bodas. Qualquer convidado que acharam pela frente, eles convidaram. Mas nem todos aqueles convidados que foram achados em qualquer lugar tiveram o temor de entender que para entrar dentro de uma festa, de uma bodas, era necessário ter a vestimenta nupcial. E esses convidados não entenderam isso. A maioria deles não sabiam que era necessário ter uma vestimenta para aquelas bodas, uma vestimenta específica. Porém, os primeiros convidados que rejeitaram o convite sabiam disso tudo, tinha todo esse conhecimento, mas eles rejeitaram. Então, a palavra de Deus vai dizer que foi procurados esses convidados, mas eles não eram dignos. E no final dessa parábola, Jesus Cristo disse: muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que têm o temor de entender que para entrar nas bodas é necessário uma veste específica nupcial. Os escolhidos têm o seu conhecimento preparado por Deus. Os escolhidos têm a sua mentalidade preparada por Deus através de cada processo que eles enfrentaram. Então é por isso que Deus exige tanto dos escolhidos. É por isso que Deus exige tanta renúncia, tanto sacrifício, tanto esforço da parte dos escolhidos. É por isso que os escolhidos sofrem mais do que aqueles que são chamados. É por isso que os escolhidos são exigidos mais por Deus do que aqueles que são chamados. Porque eles precisam ter o entendimento na finalidade de tudo, que é necessário uma veste específica para entrar nas bodas. E isso é o resultado do seu propósito sobre a face da terra. Cumprir o seu propósito, cumprir a sua missão, para que assim possa adentrar
as bodas do rei. Mas qual é os processos que um escolhido sofre sobre a face da terra? Os escolhidos passam por processos mentalmente, no seu psicológico, no seu emocional, no seu físico. Tudo isso são processos que um escolhido enfrenta. A sua mentalidade está passando por um processo. O seu psicológico está passando por um processo. O seu emocional está passando por um processo. E Deus está preparando tudo isso com acontecimentos e processos que você está vivenciando, que você está sobrevivendo. Porque sobrevivência vem de situações aonde parece que você não vai sobreviver àquele processo. É nisso aonde Deus está te preparando e está te capacitando ainda mais para que você venha cumprir a sua missão e o seu propósito. Porque Deus não levantou escolhidos para ficarem perdidos ou ficarem condenados. Deus levantou seus escolhidos e exigiu deles um nível de obediência, de renúncia, de esforço, para que eles possam concluir a sua missão. E além de concluir as suas missões, eles não venham ser perdidos e lançados nas trevas exteriores. Então todo escolhido tem o temor de entender que para entrar dentro das bodas, para entrar dentro dessa festa nupcial, é necessário trazer esse traje nupcial. E qual é as primeiras etapas que Deus exige de um escolhido? É a renúncia, é o nível de obediência, é o sofrimento. Tudo isso Deus exige e cobra dos seus escolhidos. Muito mais do que aqueles que foram chamados. Aqueles que são chamados foram encontrados em qualquer lugar. Deus chamou eles porque não havia convidados para as bodas. Mas os escolhidos estarão entrando nessas bodas, mas eles terão a sua veste nupcial, que trarão o entendimento que eles obedeceram a Deus e cumpriram a sua missão. Os escolhidos já estão sofrendo com aquilo que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas não estão percebendo, mas a palavra de Deus diz que aqueles dias seriam abreviados. Por causa de quem? Dos escolhidos. A palavra de Deus é bem clara aqui. Aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Dos escolhidos que têm uma missão, um propósito sobre a terra. Mas por que Deus está abreviando as horas, os minutos, o tempo por causa dos escolhidos? Porque os escolhidos carregam uma exigência maior, um nível de obediência maior, um sofrimento maior, e os escolhidos neste momento estão sofrendo as dores do tempo, estão sofrendo as dores do processo, e eles estão sentindo que o tempo é chegado. Está chegando a hora dos escolhidos se encontrarem com Deus. O tempo tem passado rápido, as coisas têm acontecido rápido, os minutos têm passado rápido, as horas têm passado rápido, porque Deus tem abreviado por conta dos escolhidos que estão sobre a face da terra e que estão sofrendo e que estão gemendo para alcançar o nível de obediência que Deus requereu deles, para cumprir a missão que Deus deu a eles. Muitas pessoas não percebem mais. Existe algo sobrenatural que está acontecendo no tempo. Isso foi a mão de Deus. Deus está movendo o tempo. Há muitos anos atrás, o Senhor ele estava me dando visões acerca do tempo, do relógio, dos minutos, das horas. Todas as vezes que eu estava em oração, o Senhor me mostrava eu olhando para o meu relógio. Só que quando eu olhava para o meu relógio, estava uma hora totalmente fora do normal. Eu estava durante o dia, mas quando eu olhava no relógio já era noite. E o Senhor foi me dando essas visões constantemente. E eu ficava sem entender durante essa experiência. Nossa, mas já é essa hora, já ficou de noite. Por que o tempo está passando rápido? E depois de uns anos eu percebi isso no tempo, que o tempo está sendo abreviado. Ao mesmo tempo que está dia, parece que a noite sobrevém muito rápido, porque Deus tocou nos relógios para abreviar o tempo aos seus escolhidos que estão sobre a face da terra
que estão se esforçando para cumprir a sua missão, que estão se esforçando para cumprir o seu propósito. Quando Moisés foi tirado do Egito para executar o seu propósito, entenda uma coisa, Moisés era uma pessoa a qual Deus exigiu muito. Moisés era uma pessoa onde Deus requereu dele um grande nível de obediência, grande, porque ele saiu do Egito, renunciou os prazeres do Egito, porque ele poderia ter a escolha de ficar no Egito e ser criado pelos egípcios, e ninguém teria nada contra ele. Mas ele escolheu sofrer com o povo de Deus porque ele sabia que carregava um propósito de Deus. Ele sabia que carregava algo de Deus. Como todo escolhido sente antes o peso da responsabilidade, antes de entender a sua missão. Antes de você entender o seu propósito, antes de você entender a sua missão, você já está sentindo o peso dessa responsabilidade. Você já está sentindo o peso desse propósito invisível que ainda você não consegue enxergar com os seus olhos. Você já está sentindo isso. O escolhido é movido por sentimentos. O escolhido é movido pela sua sensibilidade em tudo aquilo que vai fazer. É como se a sua sensibilidade falasse mais alto do que aquilo que está acontecendo no físico. É como se a sua sensibilidade falasse mais alto do que as palavras que estão saindo da sua boca. Os escolhidos não vêm preparados por completos. Os escolhidos não vêm moldados por completos. Mas Deus vai colocar eles em processos, em etapas que vai preparar eles para a sua missão. Então os escolhidos não são aquelas pessoas mais fortes e nem aquelas pessoas mais sábias, mas são aquelas que, segundo a dúvida que estão carregando, mesmo dentro da dúvida, estão continuando a sua caminhada. E eu quero deixar esse vídeo para a sua edificação espiritual. O tempo é chegado, os escolhidos já estão sentindo que o tempo é breve e em breve entrarão nas bodas do Cordeiro.